Imagina um brasileiro na sua cabeça, imagina uma brasileira na sua cabeça. Provavelmente você não pensou em uma pessoa assim ou assim, mas você sabe que essas pessoas são brasileiras, quer dizer, que tem brasileiros com essa cara, né? Com a minha cara. E desde que nasceram todos esses brasileiros com esse fenótipo, eu garanto que todos eles já passaram pelo menos uma vez, com certeza muitas vezes, pela experiência de serem definidos por esse fenótipo, pela sua cara e pelo monte de imagens associados a esses fenótipos, a etnia deles. E bom, imagens positivas. Um cara com essa cara deve ser inteligente, dedicado, trabalhador, talentoso em áreas que requer pensamentos racionais, exatas, biológicas. Um cara com essa cara nunca iria te assaltar na rua, por exemplo. Uma mina com essa cara deve ser educada, tranquila, não vai causar problema. Ela é confiável, deve ser esforçada nos estudos, deve ter uma boa faculdade, deve ser doce, sorridente. Pessoas com esses atributos físicos, esse fenótipo, provavelmente têm uma posição social média elevada. Eles podem adentrar espaços e não vão ser expulsos. Eles não vão ser julgados negativamente só pela cor da sua pele na entrevista de emprego. Pelo contrário, vão achar que ele é até melhor, mais esforçado, mais inteligente que os outros. Pessoas com esse fenótipo têm privilégios. E tem mesmo. Eu, como asiático brasileiro, tenho muitos privilégios. Eu com certeza não nego isso. Eu tenho privilégios. Eu tenho tantos privilégios quanto esse cara aqui. Não? Não? Essa mulher é tratada da mesma forma que essa. Eu, da mesma forma que esse cara. Não? Eu, como asiático brasileiro, tenho muitos privilégios, mas eu, como asiático brasileiro, quando falo alguma coisa que abala os privilégios de um cara assim, putz, aí as coisas começam a ficar interessantes. Sábado passado, quando eu falei o que eu pensava, e o que eu pensava ia minimamente contra uma estrutura que privilegia uma pessoa como essa, eu, como asiático brasileiro, fui bombardeado, fui recebido com essas mensagens aqui. Algumas das mensagens carinhosas que eu recebi. Tá bom, Xing Ling, vai lá cozinhar sopa de cachorro. Sai daí, ô pau pequeno. Volta pra China, lá não tem carnaval e você não tem que passar por tão triste. Força, guerreiro. Que vê esse cara vendendo yakisoba na barraquinha aqui da esquina. E me vê 2 de flango e 1 de catupiry. Aguenta comer 3 cachorros e não aguenta uma piada. Vai de encher o saco, me vê um pastel de flango. Chinês não é fantasia, mas fantasia de chinês é fantasia. Quanto tá o celular da Xiaomi X8? O cara já sofre de ter pau pequeno, ainda tem que passar por esse insulto. Meu Deus, se eu fosse chinês eu me mataria de tristeza. Puta merda, haha, vai tomar no cu, que mundo de bosta, qualquer merda é ofensivo pra porra. Uma chuva disso, então... Eu sou asiático brasileiro. Eu sou enxergado como educado, inteligente, limpinho, trabalhador, não causo problema, sou tipo a minoria modelo. Até o momento em que eu aponto pra alguma coisa que incomoda. Viro comedor de cachorro, estrangeiro que mandam voltar pra China pra terminar de montar os iPhones das pessoas brancas. O pasteleiro que frita pastel de flango, o muambento xing-ling ilegal mal educado que vende eletrônicos falsificados. Sábado passado eu fui bombardeado por mensagens xenofóbicas, preconceituosas, racistas no meu Twitter e Facebook. Eu sou asiático brasileiro. Eu tenho privilégios. Mas até certo ponto. Seja bem-vindo a mais um... Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o Sentido Aranha, o quadro em que eu falo pra vocês como que eu me sinto sobre coisas. E eu quero falar pra vocês como que eu me senti sendo asiático brasileiro amarelo, me expressando, apontando pra uma coisa que tira a liberdade de ser de outros amarelos. E eu fui recebido com hate adoidado, que só comprovou o preconceito velado que faz parte do nosso cotidiano como asiáticos brasileiros. Preconceito que a gente mesmo nega, que a gente mesmo reproduz pra se encaixar. Mas antes de começar, eu produzo um conteúdo aqui no YouTube, mas também tô fazendo um conteúdo que complementa esse lá no Instagram. E segue lá que eu posso me comunicar com você de uma forma mais direta, espontânea e, bom, diferente. Eu quero postar cada vez mais fotos e stories que agreguem pra mim e pra vocês de alguma forma. E agora, vamos transformar toda essa merda em adubo. No sábado, uma blogueira com quase 700 mil seguidores no Instagram fez um post patrocinado pela 3CM em que ela ensinava os seguidores dela a se fantasiarem de chinesinha pro carnaval. Eu não vou postar foto aqui porque, sei lá, eu não quero tomar strike, eu nem sei se isso se configuraria como strike, mas eu não vou arriscar. Ela postou uma foto dela fantasiada de chinesinha, como ela disse, e ela narrou na descrição como que as seguidoras dela também podem se fantasiar de chinesinha. Fantasia mais fácil e bonitinha do mundo é de chinesinha. Você vai precisar de um kimono ou brusinha com essa padronagem floral oriental, uma sombrinha que dá pra comprar em loja de fantasia ou na 25 de março aqui em São Paulo, fazer um delineado e os coquinhos de Chun-Li. Contei nos stories como faço esse penteadinho e mostrei todos os produtos que uso pra preparar o cabelo antes. Uma chinesinha é isso aqui.
Não uma pessoa, mas um objeto exótico. E eu vou te ensinar a pessoa normal a se fantasiar disso aqui, desse objeto tão diferente e exótico que é a chinesinha. E isso aqui é ofensivo pra caralho. E por isso eu vou me colocar no lugar de pessoas que estão se perguntando: ué, mas por que ofensivo? Qual é o problema? Ué, mas qual o problema? Ela tá se fantasiando de chinesinha e ensinando as seguidoras a se fantasiarem de chinesinha também. Ela não tem má intenção, ela deve estar ensinando a fazer isso provavelmente porque ela acha bonito. Ela tá enaltecendo a cultura chinesa e ainda divulgando a cultura chinesa pros quase 700 mil seguidores que ela tem. No Brasil, a cultura asiática é muito romantizada. Muita gente paga um pau enorme pra cultura asiática, mas calma, eu não tô falando que isso é ruim. Por exemplo, eu conheço muita gente não asiática que é tão mais dentro da cultura asiática do que os próprios asiáticos brasileiros. Muita gente. E eu não tô falando dessas pessoas que em algum momento despertaram interesse pela cultura e foram atrás e se identificaram e realmente amam. Tem tatuagens, talvez com significados reais pra eles e falam chinês, japonês, amam K-pop. E sussa que eles não têm herança asiática. Eu não tô falando que você precisa ser asiático pra curtir K-pop e ter tatuagem asiática. Não é isso que eu tô dizendo. O negócio tem muitas nuances e não é isso mesmo. O que eu tô falando aqui é como a cultura asiática é romantizada pelo brasileiro médio. Como muita gente aqui que acha que a Ásia é um grande Japão e lá, nossa, lá as coisas funcionam. Diferente do Brasil. Os japoneses são um povo tão sábio e inteligente, e como o Brasil deveria ser mais como o Japão. Lá o metrô é limpo, os ônibus são pontuais, eu não vou ser assaltado na rua de madrugada. Lá, mesmo se você tem um emprego de catador de lixo, você recebe bem. Se é que tem esse emprego lá, porque eles são tão educados que devem jogar o lixo sempre no lixo. Diferente dos brasileiros, lembra deles na Copa? Que eles limparam o que eles sujaram nos estádios? Nossa, eu admiro tanto os asiáticos. E a cultura japonesa, ela é tão tradicional e ao mesmo tempo tão moderna, tão estilosa, tão cool, como eu admiro essas pessoas. Eu queria tanto que o Brasil fosse mais assim. Como é estiloso. Eu vou comprar essa camiseta do Star Wars escrito em kanji porque me destaca. Não é Star Wars escrito em inglês, é Star Wars escrito em, sei lá, japonês, chinês, não sei, mas é estiloso, é diferente, é cool. Eu tô com uma grana aqui, eu tô pensando em abrir uma balada aqui no centro de São Paulo. E como eu amo a cultura japonesa, eu vou fazer ela nessa vibe, chamar ela de Tóquio. E estilizar ela com esses kanjis e botar uns neons como no Japão. O público vai fazer fila aqui, porque Japão tá muito na moda, tá tão na moda. Eu vejo um japa ali na rua. Nossa, o brasileiro tinha que ser mais como esse cara. Te respeito muito. Que sorte a sua de ser japonês. Tá na moda ser japonês, né? É legal ser japa, principalmente com o K-pop bombando e tal. Vocês estão na moda. E acima disso tudo, vocês ainda são tão numerosos nas universidades públicas daqui. Até um japa prestando vestibular. Putz, já é uma vaga menos pro brasileiro, né? Já tá roubando aí. Estilosos e ainda inteligentes assim. Vocês são incríveis. Quem dera as outras etnias fossem mais como vocês, né? Os negros querem cotas nas universidades, mas e vocês aí que estão estudando, vocês chegaram onde chegaram, trabalhando, conseguiram o que conseguiram terras, são donos de terras porque trabalharam, diferente dos indígenas que ficam enchendo o saco só. Asiáticos, japoneses, vocês são uma inspiração para nós brasileiros. Obrigado por trazer a sua cultura e mostrar elas pra nós. Isso que eu narrei aqui, eu já ouvi tantas vezes, de tantas formas diferentes. Na verdade, eu ouvi coisas assim, e olha que eu mega resumi aqui, a minha vida inteira vindo de conhecidos, de desconhecidos, de amigos, até mesmo de familiares, dos próprios asiáticos. Ouvi tantas vezes coisas desse tipo e você percebe como rola uma admiração pela cultura asiática, pela ideia de cultura asiática, ideia de como é um asiático que muita gente tem, e admiração pela produção cultural, como roupas, animes, músicas, filmes, decoração, etc. Mas não tem nenhuma admiração pelas pessoas que concretizam essa cultura. Percebe o tom condescendente sempre presente nesse discurso? Como não rola nenhuma admiração pelos asiáticos em si como pessoas, e ainda menos por nós asiáticos brasileiros que somos totalmente apagados disso como comunidade brasileira. Isso perpetua a nossa imagem vista no Brasil ainda como asiáticos da Ásia, só passeando por aqui, porque o meu país mesmo não é esse. E aí a gente tá roubando as vagas nas universidades dos brasileiros de verdade. Muito importante que nós não somos desumanizados como a população negra ou indígena, com certeza não. Mas antes de enxergarem a nossa humanidade, enxergam sempre a nossa raça. Antes de me conhecer como Léo, eu sou o japa. E tem um monte de imagens pré-concebidas na sua cabeça do que é um japa e que vai conduzir a forma que você me trata. E que eu me coloco também por saber que o outro me enxerga desse jeito. Enxerga a nossa raça antes de ver a gente como pessoas. E por quê? Por que rola isso? Por quê? Porque nós somos tipo uma fantasia que você veste no carnaval ou no Halloween. Nós somos uma balada que você abre no centro de São Paulo pra lucrar em cima disso, mas quando você é asiático cola lá,
ficam te perguntando cadê o PlayStation, porque nós somos um post de fantasia de carnaval patrocinado pela 3CM, em que a blogueira com mais de 600 mil seguidores te ensina a se vestir como nós, indo na 25 de março comprando adereços e usando delineadores pra uma mina branca parecer que tem olhos menores e parecer Chun-Li. Tudo isso pra vender um condicionador. Ah, e se fosse o contrário? Se fosse uma mina amarela ensinando a se fantasiar de branca? Eu não me ofenderia. Essa não é a pergunta, esse não é o contrário. Um exercício de fazer o contrário seria a pergunta. E se fosse uma mina amarela brasileira e não uma mina branca brasileira ensinando a se fantasiar de chinesinha? Essa seria a pergunta que evidencia a exclusão do próprio amarelo no produto que diz estar enaltecendo e respeitando ele e a sua cultura. Todos esses exemplos que eu dei, o da balada, esse da fantasia para vender condicionador, apagam o próprio asiático do produto e dele mesmo como brasileiro, em nome de uma admiração egoísta e na maioria das vezes vazia pela cultura desse asiático. E ainda usa essa cultura para ganhar dinheiro. Quando eu comentei isso aqui na foto da blogueira, tuitei sobre isso e usei como exemplo um evento no Facebook criado puramente pra zoar chineses e chineses brasileiros. Sério, olha esses comentários, olha essas legendas. Eu usei esse evento de Facebook escroto como exemplo pra falar basicamente como os brancos vêm sim se colocando há séculos como o padrão de ser humano aqui no Brasil. E que amarelos, negros, indígenas são a variante disso. E que ensinar os seguidores a se fantasiar de chinesinha só reforça isso. Um monte de gente, em especial homens brancos, reforçaram exatamente o meu ponto. Exatamente o que eu tava falando, de que nós não pertencemos. Na verdade, só pertencemos desde que a gente continue submisso e falando coisas que eles concordam. Porque quando eu não fiz isso, começaram a me atacar covardemente e de forma racista e xenófoba, comprovando todo o meu argumento. Eles decidem me lembrar ainda mais de como eu, antes de ser visto como uma pessoa, eu sou visto como a minha raça e todas as imagens que vêm com ela. Porque, de repente, rapidinho, como num passe de mágica, o estereótipo do japa educado, inteligente, limpinho e submisso, o japa que eu respeito a cultura, se torna o estereótipo do outro asiático, do chinês. De repente, me enchem de mensagens assim. Cala a boca, volta pra China e termina de fazer o meu iPhone. Com essas frases escrotas e xenofóbicas, a galera só provou exatamente o que eu tava falando. A mina branca ensinar a se fantasiar de chinesinha é escroto, mas se esconde atrás de um discurso de ela tá respeitando a sua cultura, de ela tá divulgando a sua cultura. Mas o que essa galera fez logo depois é escroto e não se esconde atrás de nenhum discurso de que estão respeitando a minha cultura. Pelo contrário, mostram que não estão nem aí pra minha cultura. E que nós, amarelos, somos aceitos desde que a gente continue complacente e educados até demais, e submissos até demais, e roubando as suas vagas nas faculdades. Porque se não for isso, é cala a boca, volta pra China e termina de fazer o meu iPhone. A gente é dado como a minoria brasileira boa, a minoria modelo, instrumentalizada pra atacar outras minorias e perguntar pra elas por que elas não são como a gente. A minoria que a galera respeita, admira a cultura, admira o país, porque a Ásia é um grande Japão, né? Admira o comportamento, a educação, desde que a gente não fale algo que mexa nos privilégios brancos. Desde que a gente seja cúmplice e justifique parte dos privilégios brancos, porque sim, eu sou asiático brasileiro amarelo e também tenho privilégios. Um detalhe que quando eu falo asiáticos brasileiros também tem outros asiáticos brasileiros, como os marrons. E assumir isso, assumir que eu tenho privilégios, é foda. E quando eu falei isso sobre a foto da blogueira, teve asiático que disse com outras palavras, mas tava basicamente falando isso aqui pra mim. Shhh, fica quieto, você tá me fazendo passar vergonha na frente dos brancos. Shhh, não me faz passar vergonha na frente deles. Shhh, é mimimi isso aí. Mimimi, é mimimi. A gente é todas essas coisas boas, inteligente, blá blá blá. A gente aceita ser chamado de um monte de apelido. Aceita quando um amigo faz assim pra gente. Até o momento em que a gente talvez decida estufar o peito e sair disso. Daí, como num passe de mágica, a gente vai da opinião positiva que o brasileiro tem dos asiáticos e sua cultura pra isso aqui. Eu, como asiático brasileiro, tenho muitos privilégios e eu uso esses privilégios pra falar como ensinar pessoas a se fantasiar de mim
me apaga. Como usar a cultura asiática pra estilizar e ter uma balada na moda me apaga. Uso esses privilégios pra expor a atitude racista e xenofóbica dessa galera. Eu uso esses privilégios pra falar como outros asiáticos preferem manter os privilégios através de um puxa-saquismo zoado da branquitude. E por fim, eu uso esses privilégios pra falar como eu tenho privilégio e eu sei o meu lugar, e aí poder fazer a minha parte na luta pela liberdade de todos, não só de quem é padrão. E também não só pra nós asiáticos, mas outras minorias políticas, pra todos, principalmente quando usam a nossa história, a nossa vivência, os estereótipos positivos atribuídos a nós pra diminuir outros grupos nada privilegiados, como a população negra e a população indígena. Só por isso, essa luta tem muito valor. Esses últimos dias, como vocês viram, eu recebi um hate absurdo, mas também recebi mensagens incríveis de apoio e no fim das contas, eu me senti muito bem. Muito obrigado todo mundo que me mandou mensagem de WhatsApp, Instagram, DM no Twitter, no Facebook, me tagueou dando share, pessoas que publicaram em grupos pedindo pra ir enviar mensagens de apoio pra mim. Obrigado mesmo. Tudo isso que rolou me deixou mais forte, sem sombra de dúvida, e eu sinto que deixou mais forte também nós, como comunidade asiática brasileira. Obrigado. Aqui na descrição eu vou linkar os tweets sobre o caso. A blogueira acabou apagando a foto e pediu desculpas, a 3CM nem se pronunciou, pelo menos por enquanto. E as mensagens de hate eu dei print em tudo, pra quando alguém vier falar pra gente, asiáticos brasileiros, que esse negócio de preconceito com a gente é da nossa cabeça, essa galera desvelou todo o preconceito velado. Por isso eu vou linkar na descrição também os tweets com prints de algumas mensagens de hate que eu recebi pra vocês irem lá ver como a galera muda rapidinho de opinião positiva de asiáticos pra outra coisa bem mais escrota se você fala alguma coisa diferente do que eles esperam de um asiático. Lembrando que eu faço vídeos aqui, mas eu também tô produzindo conteúdo bem legal no meu Instagram. Entra lá e me segue, tá aqui na descrição também. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Muito obrigado por todo o apoio. Vocês são os melhores inscritos, os melhores... Obrigado mesmo. Eu sou o Léo e até a próxima.